Bom dia. Vamos começar nosso culto ao Senhor. Aqueles que puderem, abra sua Bíblia comigo no Salmos 22, a partir do verso 25. Salmos 22, a partir do verso 25. Diz assim: Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão, que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Amém. Senhor, nós te amamos, Senhor, e te agradecemos pela salvação, Senhor. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nós, fez por nós e ainda há de fazer, Senhor. Te agradecemos pelo seu Filho amado, Cristo Jesus, que pelo intermédio dele na cruz fomos salvos, Senhor, fomos aceitos em ti, Senhor. E que todos se lembrem, que todos saibam do seu sacrifício na cruz, Senhor. Que sejamos testemunhos vivos do seu sacrifício, Senhor. Sempre nos encoraje, nos lembre de pregar o seu evangelho, suas boas novas a toda criatura. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos o glorioso dia do Senhor. Nós esperamos pelo seu glorioso dia, Senhor, do nosso encontro contigo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós amamos o dia da sua vinda, Senhor. Nós amamos esse dia, Senhor, que ainda há de vir, onde todo joelho se dobrará e toda língua se curvará. Toda língua confessará ao Senhor. Todos reconhecerão que o Senhor é Deus e governa sobre tudo e todos, Senhor. Nós aguardamos a sua chegada, Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã nós entregamos nosso coração a Ti. Nós preparamos um tempo e um lugar para que o Senhor se sinta amado aqui. Ó Espírito Santo, vem sem demora, Espírito Santo. Nós amamos a sua doce presença, respeitamos o Senhor. Vem da maneira que deseja, Senhor. Aqui é um povo que não te manipula em nada. Em tudo aguardamos no Senhor. Nós esperamos para ouvir sua voz, Senhor, para poder fazer aquilo que o Senhor deseja. Vem sem demora, Espírito Santo, nós te amamos. Sinta-se amado em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te amamos e te agradecemos, Senhor. Amém. Vamos adorar o Senhor. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E Ele virá. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E Ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele
todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E ele virá. Os nossos olhos estão abertos para vê-lo. Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus. E ele virá. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. E nós o adoramos na beleza da sua santidade. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que ressuscitou. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará. Ele é a porta para a vida eterna. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade.
Nós te adoramos, Jesus, nós o adoramos na beleza da tua santidade. E nós o adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos, te coroamos nessa manhã, Senhor de tudo, Senhor de todos. Vem e faz tua morada aqui, Senhor, em nosso meio. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em seu altar. Espírito do vivo Deus, e tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Eu provei e pude
ver que tu és bom, e para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Eu provei e pude ver que tu és bom, e para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Eu provei e pude ver que tu és bom, e para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Eu provei e pude ver que tu és bom, e para sempre tu reinas, o teu trono é eterno, e para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás. Amado Redentor, maravilhoso Rei, eu amo o precioso dia que virás. Os meus olhos veem o Salvador que reina, poderosamente vim me encontrar. Messias prometido, Deus Emanuel, maravilhado estou, pra sempre cantarei, Jesus o Rei da glória, tens meu coração. Tu tens meu coração, tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem, tu tens
Cordeiro e leão, Cordeiro e leão, o príncipe da paz, Messias prometido, Deus Emanuel. Maravilhado estou, pra sempre cantarei. Jesus, o Rei da glória, tens meu coração. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Tu tens meu coração. Tu tens meu coração. Hosana ao Rei que vem. Ó, se fendesses o céu, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero. Mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata, eu te espero. Ó, se fendesses os céus, ó, se descesses a terra, Maranata, eu te espero. Mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo, Maranata, eu te espero. Eu te espero. Eu amo o dia da sua vida. Eu amo o dia em que virá. Oh, como eu amo. Eu amo o dia da sua vida. Eu amo o dia em que virá. Vem sem demora. Eu amo o dia da sua vinda. Eu amo o dia em que virá. Oh, és perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Ó, se fendesses os céus, ó, se descesses a terra, Maranata,
eu te espero, mais que todas as riquezas, todas as dádivas do mundo. Maranata, eu te espero, eu te espero. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. És perfeito, Jesus, em todos os teus caminhos. Bom dia, igreja. Paz do Senhor, fiquem à vontade, podem se assentar. Bem-vindos a mais um culto, bem-vindos à Igreja Amplitude. Que o Senhor nos ajude a adorá-lo, a cultuá-lo. É bom demais estar na casa de Deus. Quantos gostam de poder reunir com a família espiritual, reunir com a igreja? É bom demais a gente poder participar da mesa do Senhor juntos, em família. Online é bom, presencial é ainda melhor, né? Poder estar na casa do Senhor. Nessa manhã nós vamos fazer a Santa Ceia, que é uma ordenança ou um sacramento que nós encontramos na Bíblia. O Senhor Jesus deixou isso para nós praticarmos. E toda igreja que se professa ser cristã, é uma igreja que deve praticar a Santa Ceia. Assim nós colocamos Jesus no centro da igreja novamente. Nós colocamos Jesus no centro da nossa vida novamente. É muito fácil a gente se envolver com as coisas desse mundo, é muito fácil a gente deixar as preocupações confundirem um pouco o nosso caminho, a nossa mente, mas quando nós nos reunimos e centralizamos Jesus, as coisas novamente ficam equilibradas. A gente se lembra de que Deus é quem governa sobre todas as coisas, de que Jesus não perdeu o seu poder, de que Jesus continua reinando, de que Jesus continua cuidando dos seus filhos, o Pai continua cuidando dos seus filhos, e de que nós estamos em boas mãos. Você está em boas mãos. Fala para quem está do seu lado aí com cuidado para não cuspir em cima do irmão, né, por causa da pandemia. Mas você está em boas mãos, diga para ele. E nós vamos rapidamente aqui meditar num verso a respeito da ceia do Senhor. Hebreus, 1 Coríntios, é isso, 1 Coríntios 11, 23 ao 32. Só um minuto. 1 Coríntios 11, isso. 23 fala: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Até esse versículo. Nós vemos aqui a instrução de Paulo para a igreja dos Coríntios a respeito desse sacramento, dessa ordenança. Quando vocês partirem o pão, deem graças a Deus. Lembrem-se
de que o verdadeiro pão que você precisa é o pão de Deus, é o pão que desceu do céu, é o nosso Senhor Jesus. Mais do que as necessidades dessa terra, mais do que receber amor, que é algo bonito, né? Quantos gostam de se sentir amados, né? De sentir o estômago cheio depois de um almoço? É maravilhoso, né? De domingo a gente costuma sentir bastante, né? Esse amor, né? Esse negócio aqui na barriga. Lacan tem um psicólogo, um dos pais da psicologia, fala que a maior necessidade, ou a maior procura do ser humano é a procura por ser amado, ou por se sentir amado. E nós vemos que Deus nos dá isso. Deus nos preenche de tal forma que nós nos sentimos amados. Talvez você não teve uma experiência muito boa de amor na família, talvez seu pai não foi o melhor pai que você poderia ter, mas nós temos um Deus Pai que enviou o que Ele tinha de mais precioso, como nós cantamos, nosso tesouro mais precioso. O Pai enviou isso para você, mostrando para você o tamanho do amor dele por você. E na Santa Ceia nós nos lembramos disso. Quando nós partimos o pão, que já está partido aqui, e nós comemos ele, você pode até, na hora de comer, parte ali com o dente ou parte com a sua mão, para você se lembrar de que esse amor tomou forma humana, que nós chamamos de Jesus. E esse Jesus entregou a vida dele por você, para trazer você de volta para Deus. Que coisa fantástica. E nós bebemos o cálice, o sangue, que fala do sangue de Jesus, que foi derramado literalmente por nós. O sangue de Jesus foi derramado literalmente pela igreja. E quando nós fazemos isso, finalmente, nós estamos nos lembrando dessa grande notícia. E nós estamos anunciando o quê? A volta do Senhor. A segunda vinda de Jesus. A primeira dele foi quando ele veio como homem. E a segunda, ele vai vir como um leão. Vai vir reinando soberano sobre as nações. Ele não vai vir apenas como o filho de Maria, mas ele vai vir como o filho de Deus Todo-Poderoso, que reina e que diante da pessoa de quem todos nós vamos nos ajoelhar, como Abner orou aqui no começo. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. Assim nós cremos. Vamos fazer uma oração, nos lembrando desse pão que desceu do céu, desse sangue que foi derramado. Vamos pedir para Ele nos ajudar a vivermos uma vida agradável a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, crendo e agradecendo pelo que Jesus fez por nós. Nós temos plena confiança de que Jesus veio a essa terra e Ele fez por nós o que jamais poderíamos fazer, que é viver uma vida perfeita. Mas também reconhecemos que esse sangue e essa carne agora nos possibilitam estarmos diante de Ti. Por isso nos ajuda a vivermos uma vida cristã, uma vida que glorifica a Deus. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda a vencermos as nossas carnalidades, as atitudes que o Senhor reprova. Por favor, nós pedimos, Espírito Santo, faz a Tua boa obra em nós. Lava-nos com o Teu poder. Renova a nossa fé. Nessa manhã nós entregamos tudo novamente. Nós Te damos nosso coração. Nós pedimos, nos ajuda, Senhor, a andarmos contigo todos os dias da nossa vida, a honrarmos o Senhor, independente do lugar por onde nós vamos andar. Nós Te damos toda a honra, toda a glória. Amém. Amém. Enquanto a gente faz um fundo musical aqui, você pode pegar o pão e fazer uma fila talvez por aqui, pegar o pão, o suco de uva, e assim que todos tiverem pegado, nós vamos fazer isso juntos, tá? Pode ser? Vamos. Quando entendo
tenho eu ponho a perder, me esvazio prostrado aos teus pés. Ao ver tua face, tuas mãos e os teus pés, dor e amor derramados por mim, por minha vida que tanto sofreu, uma coroa então recebeu. Maravilhosa cruz, maravilhosa cruz, faça-me morrer para saber como viver. Maravilhosa cruz, maravilhosa cruz, pela graça vou me aproximar e te adorar. Nesse momento nós nos lembramos de Ti, Senhor. Nós meditamos na Tua palavra que diz: da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. E o versículo 24: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Que esse ato nos lembre, mas que também nos capacite sobrenaturalmente. O Espírito Santo está nos dando verdadeira comida e verdadeira bebida. Podem participar. Te damos toda a glória e toda a honra, Senhor. Não a nós, só ao Teu nome toda a glória. Nós centralizamos Jesus na nossa vida, no nosso coração. Centralizamos Jesus em nossas casas. Centralizamos Jesus neste lugar. Somente Tu és digno de toda adoração. Somente Tu és digno de romper os selos, de fazer qualquer coisa. Tu és digno, Senhor. Nós depositamos nossa confiança em Ti novamente. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar. Aqueles que quiserem adorar a Deus com as ofertas e dízimos, vocês podem fazer isso ao longo do culto ou fazer agora. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis em todas as áreas da nossa vida, inclusive nessa área das finanças. Temos uma série a continuar, podemos continuar. Estamos falando do Credo dos Apóstolos e nessa manhã vamos para a parte 4. Ao longo das últimas semanas, falamos um pouquinho desse credo apostólico, que é um resumo de princípios que seguimos, que a igreja segue, que nos últimos 1000 anos a igreja cristã tem seguido. A igreja protestante também acredita no credo apostólico, a grande maioria delas. Esse credo apostólico veio para quê? Para nós confrontarmos os erros que aconteceram ao longo dos anos, ou confrontar as heresias. Você já ouviu isso? A palavra heresia? Sim? Alguém já te chamou de herege? Fique esperto.
Questione sua teologia quando alguém te chamar de herege. Opa, não é por que tá me chamando de herege? Eu nunca fui chamado de herege, mas eu já percebi que fui herege em muitos momentos da minha vida. E quando a gente começa a crescer espiritualmente, a estudar um pouco mais a palavra de Deus, nós vemos que é necessário estudarmos o credo. É necessário nós meditarmos na doutrina, no ensino cristão correto, que tem sido propagado desde os primeiros séculos, os primeiros anos da igreja. No credo apostólico, a gente confronta as heresias ou os erros bíblicos. As heresias seriam ensinos bíblicos que distorcem a mensagem principal da Bíblia, que é a mensagem central, que é o Evangelho, que é a boa nova do que nós falamos agora na Santa Ceia. Uma heresia é isso, é uma pregação que distorce o Evangelho. O credo foi usado também para construir, para edificar a igreja, para construir você. Você é povo de Deus, você é igreja. E no credo apostólico nós compreendemos, nós nos relembramos do que nós cremos, em que nós cremos. Em que devemos crer, né? Como diria Tomás de Aquino, em que devemos crer? O credo apostólico vai nos ajudar nisso. Como se parece o Deus da Bíblia? O credo apostólico nos ajuda nisso. Aqui nós temos o slide 2, se você se sentir à vontade, você pode ler comigo o credo apostólico. Só vou fazer um asterisco que ali a palavra igreja católica significa a igreja em toda a terra, a igreja universal. Não significa a igreja instituição católica romana, ok? Então essa palavra católica foi usada ao longo dos primeiros séculos da igreja para dizer a igreja do Senhor espalhada entre as nações. E nada tem a ver com a igreja do Vaticano. Então o credo, nesse slide eu vou ler, se você quiser ler comigo, nós podemos fazer isso. Vamos lá? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A frase que nós vamos avaliar hoje é a continuação da semana passada. Semana passada o Diogo nos ajudou a compreender melhor naquela parte ali, na segunda linha, creio em Jesus Cristo. E hoje vamos para o qual foi concebido, essa é a frase de hoje, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Estamos dizendo aqui que Jesus foi concebido, ele foi gerado por obra do Espírito Santo, por ação do Espírito Santo. Vamos dar um pouco de luz nessa manhã na ação da Trindade durante o nascimento de Jesus, como o Deus triuno estava operando. E vamos compreender um pouco mais sobre Jesus. Nós queremos entender como Jesus age, como Jesus se parece, o que Jesus realmente fez por nós. Assim como diz o teólogo C.S. Lewis, a Trindade é como uma dança. É uma dança consigo mesmo, das três pessoas da Trindade, mas temos um só Deus. A próximo slide vai mostrar a leitura do dia, para nós compreendermos um pouco mais de como Deus trabalhou nesse evento histórico, marcante. Lucas 1, 26 ao 38. Se você não tiver, você pode ouvir. Lucas 1, 26 ao 38 fala: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi.
O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. 38, para terminar. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Até aí a palavra de Deus. Vemos nessa leitura bíblica algo fantástico acontecendo, a Trindade intervindo na criação novamente. A Trindade intervindo no mundo caótico. Você percebeu a magnitude desse evento? Um anjo conversar com um ser humano. E fica engraçado porque o anjo começa a falar com o ser humano como se fosse uma pessoa, né? Ah, e sabe a sua parenta, sabe é a prima dela, né? Sabe a Isabel? Ela vai ter ela vai ter um filho também, e começa a conversar. O que será mais que aconteceu nessa cena? O fato é que nós vemos o sobrenatural invadir o natural novamente. Vemos que tipo de mundo? Como que era? No próximo slide nós temos uns pontos a considerar. Acontece a intervenção da Trindade aí em Lucas 1. Em que tipo de mundo é aquele primeiro item? É um mundo pós-queda. É um mundo sequelado pela maldição do pecado. É um mundo que colhe as consequências do pecado lá dos nossos pais, Adão e Eva. É um mundo sabe Gênesis 3, quando Deus lança a maldição dele na terra? O que aconteceu ali? O leão, que era mansinho, se transformou numa fera. Né? O homem e mulher que tinham um relacionamento de perfeita comunhão e intimidade, que refletia a perfeita comunhão e intimidade da Trindade. O que aconteceu com o relacionamento de Adão e Eva? Discussão, discutir a relação, brigas, ciúmes, raivas, contendas. Quando veio a maldição de Gênesis 3, o ser humano sofre e rompe o relacionamento dele com Deus e o relacionamento dele com o próximo. Aumenta a tensão. Até o planeta sofre as consequências da maldição de Deus sobre a Terra. O que acontece no planeta? Tsunami. Tsunami? Será que Deus tinha planejado originalmente os tsunamis? É uma consequência da queda, é uma consequência da maldição. A Terra foi castigada por Deus por causa da nossa desobediência, por causa da desobediência da raça humana, vamos dizer assim. Isso é um mundo sequelado. É um mundo que ficou com resquícios do pecado. Para toda ação existe uma reação. Assim como Agostinho fala que o pecado, Agostinho de Hipona, o pecado reordenou os afetos do nosso coração. Se nós tínhamos originalmente uma inclinação para andar com Jesus, para conhecer a Deus, para aprender a viver com Deus, como acontecia no Éden, quando vem a maldição de Gênesis 3, a gente quer saber, eu não quero gastar tempo com Jesus, não. Eu quero ficar aqui, né, caçando borboleta. Eu quero ficar arrumando coisa para minha cabeça. Quer saber? Eu acho que eu vou construir um altar para um outro Deus. Será que existe outro Deus? E a gente se perdeu ao longo da história. Hoje em dia nós vemos esse mundo de Gênesis 3 na prática. Nós vemos isso de que forma? Nós vemos
isso no mundo através das violências, das doenças, e nós ficamos clamando: quando nós vamos nos livrar disso? Quando vai chegar a vacina? Todo mundo está ansioso, esperando o dia em que vai ser vacinado contra o Covid-19, né? Mas a gente não sabe se vai, de repente, aparecer outro vírus e a vacina já fica insuficiente, né? Graças a Deus que a vacina apareceu, e a gente espera que todos vocês consigam logo serem vacinados, ou que a gente descubra talvez um remédio para curar esse vírus. No entanto, nós estamos sempre procurando a segurança, a gente está procurando o conforto, a gente quer a nossa Canaã, e a gente quer rápido, de preferência. A gente quer o nosso socorro o quanto antes possível. Sabe, nós apenas vamos encontrar esse lugar de segurança em Deus, em Jesus. Assim como Agostinho também falou, uma oração dele: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Somente em Cristo nossa busca vai ser saciada, a nossa sede vai ser saciada. Como nós acabamos de falar na Santa Ceia, Jesus é a verdadeira comida, Ele é a verdadeira bebida. Não pense que quando você chegar nos seus 18 anos, sua vida vai ficar perfeita. Cara, quando eu chegar nos 18 eu vou arrepiar, vai ser a melhor época da minha vida. Ou você fala, no dia que eu casar vai ser o melhor dia, ou pode ser que seja a melhor noite, sim, pode ser, que Deus te abençoe na lua de mel, mas o que eu quero dizer é, o verdadeiro prazer de existir está em se relacionar com Deus, em se relacionar com Jesus. E nós acabamos de ler agora, é o segundo ponto ali: Israel estava sendo governado pelos romanos e pelo cruel rei Herodes. Nós estávamos num mundo injusto. Jesus nasce numa cena injusta. Aqui em Israel, eles estavam sendo oprimidos pelo governo de Roma. E existia um rei ali da região da Judéia, que era o rei Herodes. Você já ouviu Herodes em alguma peça de Natal? Talvez você já foi Herodes. Sim, falava grosso, né? E esse Herodes era um cara famoso por ser cruel. Tem um estudioso, um teólogo, João Ferreira, escreveu em 2004 num artigo que o governo de Herodes ficou conhecido e temido pela sua crueldade. E é nesse cenário que aparece Cristo. Parece Jesus, nasce ali, de Maria. As pessoas estavam esperando. Os judeus estavam esperando o prometido de Isaías. Eles estavam esperando o Salvador que ia acabar com a injustiça em Israel. Deus não é o Deus criador, Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o Deus todo-poderoso? Por que estamos sendo oprimidos? Talvez pensavam assim os judeus na época de Jesus. E aparece o Jesus agora também homem. Assim como hoje nós clamamos por uma justiça. Nós queremos justiça. Nós sabemos que as coisas não estão perfeitas aqui. Talvez você fale, mas e se eu me mudar para um primeiro mundo, aí vai ser perfeito? Não vai. Não vai ser perfeito, porque onde existe homem, existe a maldição do pecado junto. Nós temos essa inclinação, esse nosso coração está desordenado, a não ser que você nasça de novo. Você vai ter tudo ordenado novamente. A não ser que Deus comece a mudar a sua mentalidade através da palavra dele. Você vai continuar desordenado. Você vai caminhar sem sentido. Nós temos, graças a Deus, o Espírito Santo. Quantos agradecem a Deus pelo Espírito que Ele nos dá? É um dom, é um presente. E quantos são agradecidos por Deus pela palavra que Ele nos deixou para nos guiar, para nos transformar? Assim, Deus vai reordenando os nossos afetos, conforme Ele nos criou. Todos percebem o mal, até as crianças percebem que o mundo tá estranho. Meu filho teve uma situação na escola em que ele falou: papai, aconteceu uma coisa estranha. Eu o quê? A professora colocou um filme de terror pra gente. Eu falei: você tá brincando? Então eu quis saber melhor essa situação e no fim da história a gente descobriu que realmente a professora colocou um filme lá que era para classificação de 10 anos e ele tem 6. E ele falou: papai, eu não quis ver. E eu levantei a mão e eu falei: eu não quero. E a professora fez uma democracia, né? Ela falou: não, somos
ocidentais. Então ela falou, não, nada mais justo que democracia. Quem quer assistir filme de terror? As crianças, né, que nem sabem o que é terror. Eu quero, né? Eu quero o novo, eu quero o diferente. E meu filho queria assistir alguma coisa que ele já conhece, alguma série. E no fim da história ele perdeu, né, porque era um voto contra não sei quantos outros, 1000 votos. E ele teve que, né, assim como o Ló, né, ficava se doendo pelo pecado das pessoas que cercavam ele. Lembra desse episódio? O Noah ficou lá. Cara, que desgraça de filme é esse? Que desgraça. Pai, não gostei, tô assustado, acho que eu não vou conseguir dormir. Eu falei, cara, você sabe de uma coisa? Os filmes são mentiras. Não existe. É tudo mentira, cara. Alguém inventou. Então eu tive que tratar isso com ele, né? Porque as coisas vão acontecer às vezes de uma maneira que a gente não planeja. Eu disse, você não precisa ter medo, o Papai do Céu está aqui com você, cara. Ele está em todos os lugares. Você fique tranquilo que aquele filme lá é uma porcaria. Em resumo. E no fim da história a professora se desculpou e foi necessário alguém trazer luz na escuridão da professora. Trazer luz na escuridão da escola. Porque os afetos do nosso coração estão desordenados. A professora não fez por mal, mas sem ela perceber, ela deixou as crianças serem expostas a um conteúdo inapropriado para a idade. Inapropriado até talvez para o ambiente, né? Quer assistir na sua casa? Fique à vontade, mas não vem fazer isso com o filho dos outros, né? Não vem expor a ele a uma coisa, um trauma, um emocional desnecessário, vamos dizer assim. Todos percebem o bem e o mal, todos percebem que as coisas não estão direitas. Meus filhos agora estão numa fase de combater os vilões, combater o mal. E coitado dos cavalinhos de plástico que eles têm lá, que é um cavalo voando de um cômodo, de repente o outro cavalo voa para outro cômodo, porque é o mal. E eles estão buscando a justiça, eles querem o bem, assim como todo ser humano quer isso. E qual seria, esse último ponto do primeiro, qual seria a raiz, do problema e da tensão? A raiz é o pecado, como nós acabamos de falar. É o pecado lá de Adão. Em Romanos 5 fala, 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram? Peraí, está me incluindo nisso? Eu sou todos? Sim, todo ser humano. Felizmente, 1 Coríntios 15 vai falar o quê? Que da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Agora a vida é disponível a todos através de Cristo. Essa é a boa notícia. Talvez você fale, mas eu não tenho pecado. De verdade, eu sou um cara comportado. Eu dou esmolas, eu faço uma oração diária, né? Então eu sou um cara bom. E eu acredito que você pode até ter boas intenções. Mas 1 João 1,8, que é o próximo slide, vai nos mostrar o quê? Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Esse simples verso vai mostrar o quê? Que se você é ser humano, você já nasceu em pecado. Você já recebe esse presente de grego. Obrigado, Adão. Já somos descendentes de Adão, então recebemos esse presente triste. Agora, a história não acaba aí. A história não para aí. Nós temos... Você que recebeu a mensagem, você ouviu a mensagem da salvação e depositou a sua fé em Jesus, agora você não mais é apenas pecador. Se você recebeu o Espírito de Deus em você, agora você também é santo. Sério, eu sou santo? Você tem certeza, cara? Eu acho que eu não sou santo, não. Eu piso muito na bola. Eu sou um desgraçado, você não faz ideia. Não tem esperança para mim. Tem gente que pensa assim, né? A gente vai para o outro extremo e a gente acha que a gente não é digno e nunca vamos ser, mas Jesus nos torna digno quando nós depositamos a nossa fé nele. O que ele fez é digno, o que ele fez é justo, o que ele fez é perfeito. Eu só preciso acreditar nisso. Tito 3,5 fala como acontece essa bênção da transformação do nosso coração. De um Shrek em um príncipe, né? Da Fiona em uma princesa de Deus. Como isso acontece? Tito 3,5 vai dizer, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo,
nosso Salvador. Incrível. É dessa forma que Deus nos aperfeiçoa e é dessa forma que Ele nos salva, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Sabe aquela máquina que lava o carro? Quando você vai estar com pressa, né, e tem que lavar naquela máquina do posto, limpa tudo, né? É rapidinho, aquilo sim é um lava rápido mesmo. E isso acontece na nossa vida, espiritualmente, dizendo, o Espírito Santo nos purifica de todo pecado. E Ele nos coloca agora numa posição de filho de Deus, porque você depositou a sua fé em Deus. Você está agora em Cristo. Quando você deposita a fé em Cristo, você está em Cristo. E Deus olha para você e Ele vê o sangue de Jesus derramado por você. Por isso você pode se relacionar a Ele novamente. Lutero tinha uma expressão bem conhecida, que é o próximo, dizendo que nós somos simultaneamente justos, ou justo e pecador. Simultaneamente justo e pecador. Isso quer dizer o quê? Que Deus te chama agora para ser santo como Ele é santo. Santo significa ser separado para Deus. Significa você não mais viver distante de Deus, mas viver com Ele novamente. Essa frase nos mostra o quê? Que nós temos a tensão do pecado, mas não precisamos temer, porque o Espírito Santo agora nos ajuda. Ele nos capacita para vencer a nossa inclinação ao pecado. E o que a gente pode extrair, vamos para as conclusões, a primeira, é que nós precisamos do favor de Deus, assim como Maria obteve favor de Deus. Quando a gente vê a frase do credo, talvez a gente fica pensativo. Por que Maria? Será que Deus quer que eu adore Maria? Quer saber? Eu acho que eu vou adorar Maria. Não faça isso. Calma. Maria é uma pessoa escolhida por Deus, pela graça. O anjo chega para ela e fala o quê no versículo 28? Alegre-se agraciada. Tem algumas versões que falam isso. Tem uma outra versão que vai falar muito favorecida. Mulher muito favorecida. Ela obteve favor de Deus. E é isso que nós precisamos. Deus, eu quero o teu favor. Porque eu fui escolhido por Deus, não porque sou bonzinho, não porque sou filho de pastor, não, porque Ele quis. Ele quis. Pela vontade dEle, Ele nos escolheu. Em João 15 fala o quê? Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Deus nos escolheu pela graça dEle. Deus nos escolheu pela bondade, pela misericórdia dEle. E Ele está dizendo para nós, a gente pode extrair aqui isso. A gente precisa pedir esse favor. Deus, me dá teu favor, porque eu quero fazer tudo que o Senhor planejou para mim. Eu quero viver uma vida com Deus. Eu quero fazer o bem ao próximo. Eu quero brilhar como Jesus brilhou. Maria, então, sentiu, né, a pressão quando viu o ser angelical e apenas, tá bom, se você está dizendo, eu acredito. Se é Deus que está te enviando, eu creio. Né? Aconteça comigo, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O anjo alerta ela para não ter medo. O anjo, de novo, gente. O anjo fala para ela, não tenha medo. E o medo é não ter medo do que Deus está fazendo. O medo é uma estratégia, ou o medo é até uma sensação que nós temos que nos atrapalha de ver Deus agir na nossa vida. O medo nos atrapalha de viver até. Né? Você já viu pessoas com um medo doentio, que nós chamamos de fobia? A pessoa com fobia, ela é bloqueada. Eu tinha uma conhecida que ela não tinha fobia de cachorro, e quando ela via um cachorro passar perto dela, ela travava, ela virava, e se tinha alguém perto dela, geralmente ela conta isso, a mãe ou o marido, ela quase se pendurava na pessoa. Tamanho o medo. Chega a ser uma coisa irracional, né? Você fala, precisa de tudo isso? Mas é o que o medo faz. O medo tenta nos paralisar, ele nos cega para o que realmente está acontecendo. E aqui, eu posso dizer que o medo nos impede de ver o que Deus nos deu. Quando nós ficamos com medo de seguir a Bíblia, eu fico com medo, estou com medo. Vai que Deus não cumpre a palavra dele. Vai que Deus se esquece de mim, são tantos habitantes no mundo. Né? A gente fica assim às vezes. Mas Deus é todo onisciente, Ele pode, Ele vê todas as coisas, Ele sabe de tudo.
Não dê lugar ao medo, confie. João fala, Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. O medo quer impedir você de ver os milagres acontecendo. E sabe, de verdade, todos nós já vivemos milagres. Quando você dorme e você acorda, isso é um milagre, sabia? Porque Deus sustenta você enquanto você está dormindo. De alguma forma, a gente desliga a chavinha, né? Stand-by. E depois agora on, de novo, né? Agora a igreja está on, a igreja acordou. Salmo 3,5 fala, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. É o Senhor que te sustém. É o Senhor que nos guarda. A cada dia você vê na sua mesa pelo menos um pão, um arroz, um ovo, né? Graças a Deus. E isso é um milagre. Isso é um milagre. Existem pessoas que hoje não têm nem isso, ficam dias sem comer, né? Nós vemos notícias às vezes de regiões muito pobres, onde as pessoas não têm nem o que comer. Às vezes escolhem, né? O pai fica sem comer para dar refeição para o filho. Nós vivemos milagres diariamente. Mas quando temos medo, quando nós pensamos só na gente, não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus que estão cercando a nossa vida, cercando a nossa família. Nós temos filhos, tem gente que não consegue ter filho, nós temos filhos com 2 pernas e tem gente que tem filho deficiente. Não deixe o medo impedir você de viver a vontade de Deus. E o anjo falou, não tenha medo. É estranho o que eu estou te propondo aqui, Maria. Você vai receber um negócio na sua barriga e vai crescer. Aí ela, hã? Mas eu não sou casada, né? Tipo, quase, né? Fez o sinal da cruz assim. E não, o anjo falou, Deus, o Espírito Santo vai gerar em você o Filho de Deus. E o poder do Altíssimo vai te envolver. A aplicação final é, vamos ser agradecidos a Deus pelos dons que Ele nos deu, pelo chamado que Ele fez para nós. Vamos ser fiéis com aquilo que nós temos em nossas mãos. Não vamos ser consumidos ou ficar pensando apenas naquilo que nós não temos. Mas vamos ser agradecidos pelo que nós temos. Quando nós ficamos muito, né, olhando do outro, sabe? O chamado do outro, a missão do outro, a casa do outro, o carro do outro, a mulher do outro, você não percebe a bênção que Deus te deu, você não percebe o milagre, o tamanho do milagre que Ele faz na sua vida diariamente. Vamos ser agradecidos, não vamos ter medo da vontade de Deus para nós, porque Ele tem bons planos para nós. Ele está no controle de todas as coisas, assim como Ele controla o universo. A vida vai te oferecer, certamente, vales, montanhas, desertos, oásis. O que nós precisamos em todos esses cenários é da bênção de Deus, é do favor de Deus, assim como Maria obteve. Ela obteve favor de Deus. Em Salmo 91 fala, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ou no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Você tem um escudo, você tem um esconderijo, você tem uma fortaleza. O seu Deus é a sua fortaleza. No próximo ponto, na próxima conclusão nós vemos aqui Jesus se apresentando ao mundo como Deus com 2 naturezas. Jesus Deus e Jesus homem, tá? Aqui nós falamos disso na série da Páscoa, você pode assistir depois de novo se você esqueceu, mas nós temos um documento histórico da igreja, é sério gente, isso virou um documento histórico, o credo da Calcedônia, ou a definição de Calcedônia que estabeleceu isso. Olha, parem de inventar baboseiras, Jesus é perfeitamente homem e Jesus é perfeitamente Deus. E hoje nós cremos nisso. E nós, nesse cenário de Lucas, vemos Jesus aparecer como um homem. O nascimento virginal é a prova de sua humanidade. O fato de Jesus ter nascido de uma virgem é uma das provas que ele é também humano. Foi gerado pelo poder do Altíssimo. Jesus não foi fruto do relacionamento de José e Maria. Por isso dizemos que ele não recebeu a herança pecaminosa de Adão. Ok? Isso está bem estabelecido também na teologia. Deus nasceu santo. Por isso ele pôde
ser o sacrifício em nosso lugar. Ah, mas eu não acredito nisso, eu acho que Jesus nasceu de Maria, então pode ser que ele teve um pouco de contaminação. Tá, então você quer fazer o que ele fez? Você quer na cruz no lugar dele? Você pode? Você consegue? Ah, não, acho que você já pecou, né? Então não é possível, cara. Não temos alternativa, temos que crer. Ele é totalmente santo, totalmente homem, totalmente Deus. E por último, Jesus tem empatia por nós e pode nos auxiliar. Se Jesus é totalmente homem, a boa notícia aqui nessa leitura é que Jesus te conhece. Se Jesus é totalmente humano, ele sabe das aflições do seu coração. Jesus conhece as suas necessidades. Ele sabe como te ajudar a vencer o pecado. Jesus sabe o que você precisa. Jesus, ele é empático. Ele consegue entrar no seu lugar e falar: aguenta firme. Isso vai passar. Essa dificuldade, eu vou ajudar você a vencer. Essa imagem é uma imagem que foi encontrada em um museu histórico ali do Egito, chama Mosteiro de Santa Catarina. Nessa imagem nós vemos o Cristo Pantocrator, ou o Cristo Todo-Poderoso. Se você enxergar melhor ali na cena, nós temos Cristo na mão direita, com a mão direita e a esquerda segurando as Sagradas Escrituras. Na mão direita, ele está com 2 dedos para o alto. Esses 2 dedos significam 2 naturezas. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. E os outros 3 dedos da mão direita de Cristo fazem alusão à Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Só uma cultura um pouquinho útil, vai. Próximo slide vai nos dizer o quê? Jesus é o nome do Salvador. No começo da pregação nós falamos que o ser humano busca alguma coisa e às vezes nem sabe o quê. O ser humano busca pelo eterno. Nós buscamos um relacionamento com Deus porque fomos justamente criados para isso. Nós fomos criados para isso. O Salvador tem um nome. Jesus. O Deus do que os judeus estavam buscando, o Messias esperado, tem um nome. Jesus. Sabe? Isso. Jesus, eu vou falar esse negócio, é legal isso aí, né? Josué é a forma hebraica para o nome de Jesus, que significa Salvador. Olha que coisa interessante. Ele recebeu o nome de Salvador para ser uma coisa explícita. Mas nem todos acreditam, né? Que curioso isso. Os judeus ainda lutam, alguns ainda esperam o Salvador. Eles acham que Jesus não é o Salvador. Provavelmente porque muitos não ouviram a mensagem sendo corretamente pregada. Em Lucas 1,31 diz: você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Essa foi uma ordem de Deus, através do anjo, para Maria. Maria, não escolha outro nome. O nome dele é esse. Ele é o Salvador. Ou seja, Deus está dizendo: sabe, o Deus que todos procuram tem um nome. Sabe o Deus dos gregos, né? Você lembra de Paulo pregando lá em Atenas, Atos 17? Paulo pregando lá em Atenas, ele começa a debater em algum momento com o pessoal ali, os filósofos, os teólogos da época, e Paulo diz: olha, eu estava passeando ali no Areópago, num lugar de discussão, de debate, e eu vi que tem um altar ali escrito: altar ao Deus desconhecido. Paulo, né? Tlim, tlim. Gente, sabe o que? Esse Deus desconhecido tem um nome. É Jesus o nome dele. Vocês estão procurando por ele, mas vocês estão procurando nos lugares errados, né? Jesus veio aqui na terra e ressuscitou, deu a sua vida e ressuscitou. Esse Jesus tem um nome. Esse Deus tem um nome, o nome dele é Jesus. Lá em Timóteo 2 fala: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Somente em Jesus nós encontramos a esperança de vida eterna. O próximo slide mostra Deus se cansando de corações de pedra. Deus vem finalmente na terra porque, primeiramente, o plano dele começa com Israel. Você se lembra disso? Israel andando no deserto, Israel sendo visitado por Deus de uma maneira sobrenatural, Deus cuidando de Israel como se ele fosse um filho. E Deus, lá em Isaías 1, fala: olha, para com essa palhaçada. Isaías 1:11
Fala assim: para que me oferecem tantos sacrifícios? Para mim chega de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Que estranho. Não era o próprio Deus que pediu para Israel fazer sacrifícios para ele? Mas Deus via o coração de Israel e via que o coração de Israel estava distante dele. Da mesma forma, hoje, Deus está procurando o seu coração. Ele não quer que você apenas tenha a aparência de cristão, mas Ele quer que você de verdade ande com Ele, por amor. Ande com Ele no seu dia a dia. Em Jeremias 31 fala o que Deus pensou para Israel e para o ser humano. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse é o foco desse penúltimo ponto. Deus está procurando pessoas verdadeiras. Ele não quer discípulos fake ou discípulos falsos. Ele quer formar filhos à imagem dele. Quando meu filho brigou com a professora, entre aspas, e falou: eu não quero assistir esse lixo de filme, ele estava refletindo os princípios que ele tem aprendido com os pais. Isso nos alegra, porque ele falou: isso não me faz bem, isso não glorifica a Deus, isso não me edifica em nada, isso vai zoar a minha cabeça, vai zoar o meu emocional, eu não quero isso. Assim, Deus está procurando filhos à sua imagem, filhos que vivem na presença dele. Aquele conceito, aquela ideia da reforma protestante que nós falamos em janeiro, o corandeu, significa corandeu significa na presença de Deus, diante de Deus. Então a nossa preocupação, cristão, não é ser bonito para o seu irmão apenas, mas é ser bonito, entre aspas, diante de Deus todos os dias. É ser santo porque Ele está com você todos os dias. Não é apenas ter a aparência de cristão. Isso não salva ninguém. Mas é de verdade: Deus, eu quero refletir o seu caráter aqui na terra. Eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero que as pessoas encontrem em mim alguém que anda com Jesus. No próximo, nós vemos 5. Deus intervém, finalmente, aqui em Lucas 1, zelando, cuidando para que a sua palavra se cumpra e o plano dele se cumpra. O que Gabriel disse para ela? Que Deus iria fazer alguma coisa. Deus toma iniciativas. Então não pense que Deus não está preocupado com você. Ele toma iniciativas. Ele já tomou a maior iniciativa de todas, que foi resolver o problema nosso da distância do homem e Deus. Assim como diz aquela frase que nós usamos na Páscoa também: o Pai envia a ordem, Jesus vem e o Espírito Santo nos sela, ou ele nos inclui no plano perfeito de Deus. Deus não abandonou Israel, Deus não abandonou o ser humano. Ele colocou as mãos dele, ele sujou as mãos dele aqui na terra. Ele fez o impossível. E a Trindade aqui trabalha dessa forma. Ela se envolve novamente com a criação para restaurá-la. Deus está trabalhando nisso. Ele está interessado em restaurar a terra, a imagem da forma como Ele criou. Ele está interessado em restaurar o seu coração, em reordenar os seus afetos, as suas inclinações. Aqui no credo nós vemos o Espírito Santo revestindo Maria e assim acontecendo o milagre. Existem alguns milagres que somente Deus pode fazer. Você pode se esforçar bastante, mas reconheça, nós precisamos do poder dele. Nós precisamos que ele faça aquilo que nós não podemos. Deus zela pela palavra dele. Ele não zela apenas pela nossa palavra, né? Assim como às vezes a gente fala, né? Aparece coxinha, aparece agora coxinha, aparece em nome de Jesus. E a coxinha não aparece. Você fala: ué, será que eu não tenho fé o suficiente? Mas Jesus zela pela palavra dele. E é essa palavra que ele cumpre, não é a nossa.
Né? E para que uma coxinha? Vai se mexer, vai até a padaria. E Mateus 24 fala, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que surpreende Maria e de uma maneira sobrenatural gera nela, o Espírito Santo gera nela Jesus. O que precisa ser gerado em você? O que você está procurando de milagre agora? Você precisa de um milagre na sua vida financeira? Você precisa de um milagre na sua família? Com certeza, todos nós precisamos de alguns milagres, né? Deus, esse mês eu estou precisando desse milagre aqui, viu? Ainda bem que você tem fé, porque Ele realmente faz. Mas creia e busque a Deus, busque o poder de Deus, né? Não busque, como fala Tommy Tenney, não busque apenas os presentes, mas busque o próprio Deus. Não busque apenas as bênçãos, não busque apenas a bênção, mas busque o abençoador. E lá em 2 Pedro 3, 9 ao 12, nós vamos terminando com isso, fala assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa... Opa! É isso mesmo, né? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Isso, para terminar. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Até aí. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. O Senhor vai cumprir a promessa dele e a palavra dele. Isso é para nos encorajar. E Pedro conclui aqui. Portanto, vivam de maneira santa e piedosa. Assim como Maria, eu vou crer. Se é a palavra de Deus, eu vou crer. Nós, igreja, hoje temos que acreditar. Se Deus está pedindo para eu ser santo, eu vou ser santo. Eu vou fazer a minha parte. Se Deus está pedindo para eu meditar na palavra dele, para eu conhecê-lo, porque os tempos que virão vão exigir que eu conheça Deus, então eu vou conhecê-lo, eu vou me dedicar no estudo do Senhor. Às vezes nós temos um pouco de preguiça, de resistência em estudar a Bíblia. Minha vida é corrida. Mas e se acontece, dos tempos começarem a apertar ainda mais, de vir, de repente, um vírus ainda mais agressivo, de começar a acontecer coisas que as Escrituras falam sobre os tempos do fim, aquele que não conhece a Deus vai se desesperar. Aquele que não entende o que está acontecendo, quando você vai, quando você assiste um filme em outro idioma, o que acontece? Pelo amor de Deus, cara, põe em português, eu não vou entender nada, tá chato, estou preocupado, não sei se está falando mal de mim. A gente fica, porque você não entende nada, e você fica perdido. Experimenta conversar com o irmão Werner em alemão, para você ver o que vai acontecer. Você vai ficar assustado, parece que ele está bravo, mas não é o idioma. Da mesma forma, nós precisamos entender o que Deus está fazendo, precisamos conhecer o Deus que nós seguimos. Porque o mundo vai ter esse momento de uma panela de pressão, onde as coisas vão ficar difíceis, onde o mal vai crescer ainda mais, enquanto o bem também cresce. O santo vai se tornar cada vez mais santo, os milagres na igreja vão ser cada vez mais comuns. Nós vamos ver a intervenção de Deus, assim como em Lucas 1, acontecendo na nossa vida também. Porque Deus cuida dos seus. Agora, nós precisamos conhecer a Deus, para a nossa fé não se perder. Porque se eu ver alguma coisa acontecendo que eu não entender direito, eu vou saber onde buscar, eu vou ter amigos que vão... Não, cara, aqui a palavra de Deus fala que isso ia acontecer mesmo. Temos que ser fortes e corajosos. Temos que continuar firmes. Andrés Birch fala, a verdadeira fé consiste em confiar no que a Bíblia diz sobre Deus. Essa é a verdadeira fé. Em confiarmos no que a Bíblia diz sobre Deus. Quantos creem na palavra dele? Sim, e a palavra dele fala que ele foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem. Nós cremos em tudo que a Bíblia diz que ele é. Amém? Vamos ficar de pé?
Pai nosso, te louvamos nessa manhã mais uma vez, te agradecemos porque o Senhor se importou com o nosso problema, porque o Senhor se importa com as nossas vidas, porque a Trindade trabalha de uma maneira milagrosa, de uma maneira que até foge à nossa compreensão, por isso te damos glória. Te damos glória porque tu não és como os homens, o Senhor não mente, o Senhor não erra, o Senhor não falha em seus propósitos. Nós apenas pedimos humildemente, Jesus, nos ajuda a andar contigo, nos ajuda a te conhecer. Nós queremos, assim como Paulo orou pela igreja, nos ajuda a termos os olhos do nosso coração abertos, nos dê revelação de quem tu és, nos dê revelação, Senhor, nós queremos te conhecer, nós queremos andar com o Senhor por amor e não apenas por medo, queremos crer totalmente na sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, nos ajuda a vencer os momentos que nós estamos vivenciando. Pedimos pela tua graça, pedimos pelo teu poder, nós oramos, Senhor, nos dê o crescimento espiritual, nos ajude a nos parecermos com Cristo. Cremos que o Senhor começou a boa obra em nós e vai concluir até o dia do Senhor. Por isso, aperfeiçoa em nós a imagem do Teu Filho. Nos ajuda a sermos uma igreja, Senhor, relevante, uma igreja que prega as boas novas, que leva, Senhor, conforto àqueles que estão aflitos, que ora, que jejua, Senhor. Nos ajuda a sermos uma igreja que conhece a Tua palavra, que conhece as Escrituras, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos por cada pessoa aqui, oramos em favor das necessidades apresentadas, pedimos que o Senhor nos dê cura, nos dê livramento. Oramos, Pai, pedindo, Senhor, nos ajuda no nosso dia a dia, nos ajuda a sermos fiéis, nos ajuda a sermos fiéis nas nossas casas, os maridos, as esposas, nos ajuda a sermos fiéis com as coisas que o Senhor tem dado em nossas mãos. Perdoa, Senhor, a ingratidão, nos ajuda a sermos gratos, a ver as coisas com os olhos de Deus, nos ajuda a esperar pelas bênçãos maiores que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, nos dê esse coração agradecido, Senhor. Nós somos agradecidos pelo que o Senhor nos deu, pelos milagres que acontecem a cada dia. Nós te louvamos nessa manhã, Pai. Amém. Amém. Acho que de anúncio é a Su. Sumiu? A gente vai mandando para vocês atualizações aí durante a semana. Temos feito uma sala de oração online às quintas. Quem quiser participar, converse com o Pedrinho ou manda uma mensagem para o direct, o Instagram da nossa igreja. Você pode ouvir as mensagens no Spotify também. Semana que vem nós teremos um culto especial de Dia das Mães, então a gente vai dar uma pausa na semana que vem na série, tá? E depois a gente continua. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Tenha uma boa semana, cumprimente quem está do seu lado. Tchau.